Os rumos que o cinema contemporâneo tem tomado indicam certa tendência no que se refere à construção de imagens. Filmes despreocupados com o estabelecimento de um arco narrativo ou mesmo com a clareza de suas histórias compõem o chamado cinema de fluxo, termo que surge no final da década de 90 a partir de artigos escritos pelo crítico francês Stéphane Bouquet. Propõe-se a partir dessa corrente, não que carregue consigo características específicas ou limitantes, repensar a função da imagem e a própria realização cinematográfica. Ainda que esta tendência se mostre em Boi Neon, de Gabriel Mascaro, dos filmes analisados, Girimunho é o que mais se enquadra na ideia do fluxo, tanto pelo ritmo fílmico quanto pelas imagens que nele são apresentadas. Em Girimunho, de Clarissa Campolina e Elvésio Marins Júnior, quase não há elementos de uma narrativa tradicional. O filme parte de duas senhoras no sertão mineiro em uma construção que se funde ao documental. Bastu e Maria do Boi são praticamente entidades naquele ambiente. Apenas estão e vivem ali. Interagem com seus familiares e conhecidos, mas não se apresenta conflito, tensionamento ou sequer uma busca por parte delas. O filme está mais preocupado com o mínimo, a interação entre avó e neta, a música dos tambores, as estradas empoeiradas, as copas das árvores ou o rio. Rio este que serve como materialização da noção do tempo escorrendo, tanto pela vida das personagens quanto pela estética, repleta de planos longos nos quais importam os movimentos dos indivíduos e não os da câmera. O que se nota em diversos momentos de Girimunho é certa negação da convenção advinda do teatro e incorporada ao cinema referente ao posicionamento quase que constante frontal dos personagens para o espectador, seja no palco ou na tela. Neste plano, por exemplo, tem-se o diálogo entre duas moças sentadas ambas de costas para a câmera. As personagens estão subexpostas, o que estabelece o forte contraste com o ambiente. Aqui, o olhar do espectador é direcionado à rua, ao movimento do carro ou mesmo aos pedestres que entram em quadro. Esta construção é também notável nestes outros momentos. O espaço exerce definitivamente papel principal em Girimunho. Senhor da glória. Você sabe nadar? Eu sei nadar, só que eu não nado mais. Analisando este plano, percebe-se que as estruturas da ponte limitam o quadro, funcionando como moldura, escolha que se repete em diversos outros momentos através dos batentes das portas e das paredes dentro das casas. Utilizar estes elementos nas composições dos quadros necessita do posicionamento da câmera em ambientes diferentes dos quais os personagens se encontram, criando certo distanciamento. Em Baixio das Bestas, de Cláudia Assis, isso também é perceptível, ainda que menos recorrente que em Girimunho. Assis, porém, não mantém a câmera estática ao realizar estas escolhas. O que se nota são pans e travelings em meio aos planos. O enquadramento coloca o personagem Heitor entre os batentes da porta de entrada de sua casa. Ali, Heitor tem acesso ao único ponto de luz que invade definitivamente o plano, enquanto que sua neta, a auxiliadora, encontra-se no canto do quadro. O enquadramento reitera a situação da personagem, colocando-a em privação do ponto de iluminação. Isso remete à relação opressiva que mantém com seu avô, o qual a proíbe de um verdadeiro acesso ao mundo exterior. Deve-se, porém, deixar clara a discrepância que se nota entre Baixio das Bestas e os outros dois filmes.
Assis não se preocupa em seguir a estética do fluxo anteriormente apontada. O cinema que aqui se estabelece é um da narrativa, dos significados e significações. Em oposição a isso, filmes como Girimunho ou mesmo Boi Neon estão muito mais preocupados em construir atmosferas e estimular as percepções do espectador do que propriamente contar histórias. Há, ainda assim, diversas semelhanças a serem levantadas quanto à constituição dos planos nestas obras. O filme conta com cenas em que a câmera está em plongée total, normalmente acompanhadas de um travelling, escolha que se faz presente em outros filmes de Assis. A constante escuridão em Baixio das Bestas dialoga diretamente com a trama. Por vezes, planos em baixa luz que praticamente escondem os rostos das personagens são os escolhidos, a fim de favorecer a ambientação de um sertão inóspito em que aflora o podre da natureza humana. Há, no entanto, como já característico de Cláudio Assis, um formalismo marcado em alguns planos. Os movimentos de câmera precisos, travelings e panorâmicas notáveis durante o filme são fatores que tornam Baixio das Bestas e o cinema de Assis como um todo tão esmerado. A escuridão também se dá em Jirimunho, porém de maneira distinta em relação ao filme de Cláudio Assis. O sertão em baixa luz, como cenário, é ponto em comum entre os dois, porém com ambientações completamente diferentes. O que Baixio das Bestas pretende retratar é um espaço da podridão, com personagens perversos. A escuridão de Assis representa o perigoso, o cruel. Em Jerimunho, a baixa luz não está para representar significado, e sim evocar uma sensação, relativa ao sobrenatural, ao místico, que eleva o pensamento sobre a imagem. Esta conotação não se dá apenas através da luz, mas também na camada sonora e nos planos que remetem a rituais, estes normalmente mais fechados que os demais do filme. O cinema de fluxo de Clarissa e Elvésio, ainda que bastante diferente do de outros cineastas, carrega em si algumas semelhanças em relação a nomes como Apichatpong Boersettakul, porém mais decupado e rebuscado que o cinema do tailandês. As similaridades, portanto, reservam-se a aparecer pontualmente em alguns planos. Os planos longos das águas dos rios nos dois filmes, Jirimunho e Eternamente Sua, servem tanto para estimular a ideia cinematográfica de movimento, quanto para materializar o próprio fluxo, o qual se traduz em diversos elementos em comum nas duas obras. Um rio que flui, as folhas secas das árvores sendo levadas pelo vento e, sobretudo, o retrato de uma natureza de caráter etéreo que evoca as sensações e o pensamento. O cinema de fluxo proposto por Gabriel Mascaro parece seguir por um caminho diferente. É mais discreto, mas ao mesmo tempo com decupagem extremamente rebuscada. Os planos que constituem o filme se opõem a uma lógica do acaso e por vezes esbarram no maneirismo. Em relação a isso, pode-se destacar o aspecto do quadro CinemaScope, os movimentos de câmera e, sobretudo, o trabalho de iluminação. O filme de Mascaro conta com panorâmicas e travelings quase que constantes. A câmera se move em muitos planos, ainda que imperceptível em alguns casos.
Os longos planos que se estabelecem aqui são completamente diferentes do que se vê em Jirimunho, este último com ritmo significativamente mais lento devido ao contínuo uso de tripé. Boi Neon conta com uma narrativa intermediária, não tão nítida quanto o Baixio das Bestas, todavia mais clara que Jirimunho. Há de fato clareza na apresentação do protagonista e suas ambições. Iremar é um boiadeiro, mas sonha em se tornar estilista de roupas. As personagens têm desejos e conflitos e buscam algo. Boi Neon apresenta esses elementos, mas não está preocupado em resolvê-los, tampouco disponibiliza algum encaminhamento narrativo para que o espectador o faça. Na cena inicial são apresentados, por meio de um travelling lento, bois abarrotados deitados em primeiro plano, dentro de um cerco de madeira. O movimento de câmera se mantém nos planos seguintes e permanece na maior parte do filme, o que ajuda a estabelecer certa fluidez nas imagens. Desta vez, não necessariamente a partir dos elementos filmados, como é o caso da água e das folhas em Jirimunho, mas através do próprio mecanismo estético atribuído aos planos. Uma nova característica a ser citada e que marca outra diferença entre o fluxo destes dois filmes é a persistente presença de pessoas ou animais em Boi Neon, ao passo que em Jirimunho a câmera não é apegada aos personagens, e por vezes a terra, a poeira, as sombras, um barco vazio ao longe ou passando pelo rio durante a noite tomam o protagonismo. Dessa forma, Boi Neon, apesar de poder ser considerado dentro dos conformes do fluxo, não deixa de abraçar uma lógica de construção de personagens e desenvolvimento narrativo das bases convencionais. Tem-se aqui uma diferença clara em relação a Jirimunho. Este último parece até mesmo ter o forte desejo de se construir em uma base do cinema de fluxo, e dessa maneira não traz nenhuma clareza à trajetória de suas personagens, e muito menos se preocupa em responder se de fato existe ali alguma busca. É arriscado afirmar a existência de um ponto que una os três filmes analisados quanto à construção de seus respectivos planos. Se há de fato algo neles em comum, é a baixa iluminação, mesmo que este fator esteja mais escancarado em um do que outro. Isso se deve ao próprio tom que cada filme carrega. Os três filmes se passam em regiões do sertão, mas não é apenas um sertão que está retratado neles. Há 3 sertões, um para cada filme, e é certo que as escolhas de iluminação estejam ligadas ao estabelecimento dessas atmosferas. A baixa luz em Boi Neon não é tão presente quanto em Baixio das Bestas ou em Jirimunho. Em contrapartida, planos de longa duração da lógica do fluxo são o que se tem como ponto de convergência entre Jirimunho e Boi Neon, mas não fazem parte com tanta ênfase da decupagem de Cláudio Assis. Fica claro, dessa maneira, que os 3 filmes, apesar de não se ligarem de imediato através de suas decupagens, ainda possuem semelhanças pontuais entre si, as quais evidenciam o encaminhamento que cada plano pode dar à fluidez e ambientação de um filme.